Olá, pessoal. Meu nome é Natália Camarão, eu sou bolsista pesquisadora do LAI e hoje eu estou de volta para dar continuidade e concluir o nosso estudo sobre as patologias epiteliais na cavidade oral, certo? Então, hoje eu começarei retomando o carcinoma de células escamosas, que começamos na web anterior. Falarei sobre o carcinoma verrucoso, o melanoma e, para finalizar, o autoexame oral, que é muito importante. Então, retomando o carcinoma de células escamosas, falarei sobre as características clínicas e radiográficas. Os indivíduos portadores do carcinoma de células escamosas oral são, na maioria das vezes, homens idosos que tiveram ciência de uma alteração em um sítio de câncer oral por 4 a 8 meses antes de buscar uma ajuda profissional. E chega a ser de 8 a 24 meses entre os grupos socioeconômicos mais baixos. É algo muito preocupante, né? Essa espera, essa demora toda. Existe dor mínima durante a fase inicial do crescimento. Isso pode explicar a demora na procura dos cuidados profissionais, já que não é algo que vai incomodar tanto. Se o profissional de saúde não tiver um alto grau de suspeita quanto à natureza maligna da lesão, então provavelmente várias semanas ou até meses a mais também serão perdidos antes de uma biópsia ser realizada, mostrando então a importância de buscarmos o conhecimento quanto às lesões orais, para que o paciente ele não tenha um prejuízo ainda maior, correto? O carcinoma de células escamosas oral ele tem uma prestação clínica variada, incluindo as seguintes: a esofítica, que é a formação de aumento de volume papilar, verruciforme; a endofítica, que é invasiva, escavada, ulcerada; a leucoplásica, que é uma mancha branca; e a eritroplásica, que é a mancha vermelha. A eritroleucoplásica, ela é uma combinação de áreas vermelhas e brancas. Nessas duas imagens, temos um carcinoma de células escamosas. Nessa primeira, uma lesão leucoplásica na superfície ventrolateral direita da língua. Tá dando para identificar? Nessa segunda, nós temos uma eritroplasia mosqueada na mucosa jugal posterior esquerda da mucosa jugal. A obtenção de material com escova para exame citopatológico revelou nessa segunda um resultado negativo para alterações epiteliais. Porém, a biópsia incisional revelou um carcinoma de células escamosas invasivas. Os exemplos leucoplásicos e eritroplásicos são provavelmente casos em fases iniciais que ainda não produziram um aumento de volume ou ulceração, e as características clínicas elas são idênticas às descritas para as lesões pré-malignas da leucoplasia e da eritroplasia. Essas alterações da superfície mucosa tipicamente são destruídas pelo carcinoma esofítico ou endofítico em desenvolvimento. Porém, em vários casos, eles são diagnosticados antes de sua completa destruição e exibem, então, lesões pré-cancerosas residuais envolvendo a mucosa adjacente. Uma lesão esofítica tipicamente apresenta superfície irregular, vegetante, papilar ou verruciforme, e sua cor ela poderá variar da coloração normal ao vermelho ou branco, dependendo da quantidade de ceratina e vascularização, como vemos nessas duas primeiras imagens. A superfície ela é frequentemente ulcerada e o tumor ele mostra-se duro à palpação. Nessas três imagens, temos um carcinoma de células escamosas, certo? Na primeira, uma lesão esofítica na região lateral posterior da língua, que apresenta uma superfície nodular e mínima produção superficial de ceratina. A lesão ela é indolor e endurecida. Nessa segunda,
temos uma lesão na mucosa jugal esofítica, exibindo uma superfície áspera e irregular, com áreas de eritema mescladas a pequenas áreas brancas de ceratose. É evidente a ulceração da superfície. Nessa terceira e última, temos uma lesão cronicamente ulcerada na superfície ventral direita da língua. A margem anterior em rolete mostrou-se endurecida à palpação. O padrão de crescimento endofítico tem uma área central deprimida, de formato irregular, ulcerada, com a borda em rolete, como vimos, de mucosa normal, vermelha ou branca. A borda em rolete resulta da invasão do tumor para o interior do tecido e para as laterais abaixo do epitélio adjacente. Essa aparência, ela não é única do carcinoma oral, uma vez que lesões granulomatosas, tais como infecções fúngicas profundas, tuberculose, sífilis terciária e úlceras traumáticas crônicas, elas podem ter uma aparência similar. A destruição do osso subjacente, quando presente, ela pode ser dolorosa ou completamente indolor e aparecerá nas radiografias como a radiolucidez, um ruído de traça com margens mal definidas ou bordas irregulares. Uma aparência similar à da osteomielite, como vemos nessa imagem. O carcinoma, ele também pode se estender por vários centímetros ao longo de um nervo, caracterizando uma invasão perineural, sem rompê-lo para formar uma metástase verdadeira. O carcinoma do vermelhão do lábio é tipicamente encontrado em pessoas de pele clara ou com uma exposição prolongada à radiação UV proveniente da luz solar ou com uma história de um dano agudo solar, uma queimadura, solar, em uma fase precoce da vida. 70% dos indivíduos afetados, eles possuem ocupações que envolvem atividades ao ar livre e, como já vimos, essa lesão ela está geralmente associada à quelite clínica, podendo também surgir no local em que o paciente segura um cigarro, por exemplo, um charuto, um cachimbo, e quase 90% das lesões, elas estão localizadas no lábio inferior e caracteriza-se por ser uma ulceração endurecida, indolor, crostosa e exudativa, que apresenta geralmente menos de 1 centímetro no seu maior diâmetro quando ela é descoberta. O tumor, ele é caracterizado por uma taxa de crescimento lenta e a maioria dos pacientes, ele tem estado ciente da existência de um problema na área por volta de 12 a 16 meses antes de um diagnóstico formal ter sido feito. A metástase, ela é um evento tardio. Ao diagnóstico, menos de 2% dos pacientes, eles apresentam linfonodos metastáticos envolvidos, e geralmente na região submentoniana que ocorre, embora esse tumor ele seja tipicamente diagnosticado e tratado em um estágio precoce. Em um paciente que seja negligente, ele pode ocasionar destruição considerável do tecido normal, como podemos ver nessa imagem. Está totalmente deformado, o lábio desse paciente, infelizmente. Carcinoma intraoral. O sítio mais comumente acometido pelo carcinoma intraoral é a língua. Geralmente a superfície lateral, posterior e ventral. O soalho de boca, ele é acometido mais frequentemente nos homens, porém, é bem menos envolvido nas mulheres. Outros sítios de envolvimento, em ordem decrescente de frequência, são o palato mole, a gengiva, mucosa jugal, mucosa labial e palato duro. E estudos populacionais nos Estados Unidos mostraram que o carcinoma de língua, ele contribui com mais de 50% dos cânceres intraorais. E desses, 2/3 dos carcinomas de língua surgem como aumento de volume ou úlceras endurecidas, indolores, de margem lateral posterior. 20%
ocorre nas superfícies anterior, lateral ou ventral, e somente 4% ocorre no dorso. A língua é especialmente o sítio de acometimento em pacientes jovens, e na realidade é o sítio de acometimento do único caso de carcinoma de células escamosas congênito relatado. Nas investigações epidemiológicas, o carcinoma de soalho de boca ele representa 35% de todos os cânceres intraorais e parece que sua frequência ela está aumentando entre as mulheres. Ocorre uma década mais cedo em mulheres do que em homens, porém ainda geralmente uma doença de adultos idosos. Dentre todos os carcinomas intraorais, as lesões de soalho de boca são as mais propensas a originarem-se de uma leucoplasia ou uma eritroplasia pré-existente. Além disso, é também o sítio de câncer oral mais frequentemente associado ao desenvolvimento de uma segunda malignidade primária, em uma outra localização do trato aerodigestivo superior ou mesmo em um órgão distante. Os carcinomas da gengiva e dos alvéolos geralmente são indolores e surgem mais frequentemente na mucosa ceratinizada de um sítio, na região posterior da mandíbula. Esse tumor, ele possui uma especial propensão a simular lesões inflamatórias benignas e lesões reacionais, tais como o granuloma piogênico, que são muito comuns na gengiva. Quando o câncer ele desenvolve-se em uma área edêntula, ele pode dar origem a um aumento de volume que envolverá firmemente a borda de uma dentadura e, à primeira vista, lembrará uma hiperplasia fibrosa inflamatória, como podemos ver nessa imagem. Os tumores da crista alveolar maxilar podem se estender em direção ao palato duro, como temos nessa imagem. E se o tumor ele estiver localizado nas adjacências de um dente, como nessa outra imagem, então ele pode simular uma doença periodontal ou até mesmo um granuloma piogênico. Um carcinoma gengival, ele geralmente destrói a estrutura óssea subjacente, causando mobilidade dentária. Essa lesão, ela pode não se tornar evidente até após a extração dentária, quando se prolifera para fora do alvéolo para mimetizar o tecido de granulação hiperplásico da epúlide granulomatosa. Dentre todos os carcinomas intraorais, esse é o menos associado ao tabaco e o que possui a maior predileção pelo gênero feminino. Todas essas imagens que estão na tela são de carcinomas de células escamosas. Nessa primeira, nós vemos uma lesão ulcerada com a área leucoplásica circundante na superfície lateral posterior e ventral da língua. Na segunda, temos um aumento de volume esofítico ulcerado na margem lateral posterior da língua. E nessa terceira, uma lesão granular vermelha e branca na região anterior do soalho de boca. O carcinoma da mucosa do palato mole e orofaríngeo possui a mesma aparência clínica básica dos carcinomas anteriormente descritos, exceto pelo fato de que nessa localização posterior, o paciente frequentemente não se encontra ciente da sua presença e o diagnóstico, ele provavelmente será tardio. O tamanho do tumor, é tipicamente maior do que o dos carcinomas localizados mais anteriormente e a proporção de casos com metástases à distância e cervicais durante o momento do diagnóstico, ele é maior. 3 em cada 4 casos de carcinomas orofaríngeos originam-se da área da amígdala e do palato mole. A maioria dos outros origina-se na base da língua. Os sintomas iniciais são geralmente de dor e dificuldade à deglutição, a disfagia. A dor, ela poderá ser difusa ou em um local definido e frequentemente é relatada pelo paciente como sendo proveniente do ouvido. Como regra geral,
quanto mais posterior ou inferior for a localização do tumor orofaríngeo, maiores são a lesão e a chance de disseminação linfática no momento do diagnóstico. Uma lesão de palato mole pode se apresentar como um tumor localizado, porém, 80% das lesões da parede orofaríngea posterior apresentam metástase ou envolvem extensivamente as estruturas circunvizinhas no momento do diagnóstico. A disseminação metastática do carcinoma de células escamosas oral ocorre principalmente através dos vasos linfáticos para os linfonodos cervicais, que se encontram no mesmo lado da lesão, como podemos ver nesse esquema. Um linfonodo cervical que contenha um depósito metastático de carcinoma, geralmente ele tem uma consistência de firme a pétrea, é indolor e ele mostra-se aumentado. Se as células malignas tiverem perfurado a cápsula do linfonodo e invadido os tecidos circundantes, então o linfonodo ele será sentido como fixo ou não facilmente com mobilidade durante a palpação. A disseminação extracapsular, a extensão dos depósitos metastáticos para fora da cápsula do linfonodo, é uma característica microscópica associada a um prognóstico desfavorável, incluindo o risco aumentado de recidiva locorregional, metástase à distância e menores taxas de sobrevida. Ocasionalmente, depósitos metastáticos contralaterais ou bilaterais são observados, e pelo menos 2% dos pacientes apresentam metástases à distância, ou seja, abaixo das clavículas, ao diagnóstico. Os sítios mais comuns de metástase à distância são os pulmões, fígado e ossos, porém, qualquer parte do corpo pode ser afetada. Os carcinomas de lábio inferior e soalho de boca, eles tendem a se disseminar para os linfonodos submentonianos. Os tumores localizados nas porções posteriores da boca para os linfonodos jugulares, superiores e digástricos. A drenagem linfática da orofaringe leva à cadeia de linfonodos jugulo-digástrica ou para linfonodos retrofaríngeos. E depósitos metastáticos provenientes de um carcinoma orofaríngeo estão geralmente aí localizados. A metástase, ela não é um evento precoce para os carcinomas da cavidade oral propriamente dito. Contudo, devido ao atraso no diagnóstico, aproximadamente 21% dos pacientes apresentam metástases cervicais ao diagnóstico. Nessa imagem, nós temos um carcinoma de células escamosas e a sua disseminação metastática. Trata-se de um diagrama demonstrando potenciais sítios de disseminação metastática do carcinoma oral para os linfonodos regionais. O tamanho do tumor e a extensão da disseminação metastática do carcinoma de células escamosas oral são os melhores indicadores do prognóstico do paciente. O processo de quantificar esses parâmetros clínicos é denominado estadiar a doença. O protocolo de estadiamento mais popular, o sistema tumor, linfonodo, metástase, que é o TNM, possui as classificações individualizadas utilizadas para a maioria dos cânceres humanos, com cada sistema sendo aplicado exclusivamente para um sítio anatômico específico e um tipo de tumor específico. Esse protocolo de estadiamento depende de 3 características clínicas básicas: tamanho do tumor primário, em centímetros, envolvimento de linfonodos locais e metástase à distância, ou seja, TNM. Uma vez determinados os 3 parâmetros, seus valores eles são registrados
conjuntamente a fim de determinar o estágio adequado. Quanto maior for o estágio da classificação, pior será o prognóstico. Quanto às características histopatológicas, o carcinoma de células escamosas, ele surge a partir de um epitélio de superfície displásica e é caracterizado histopatologicamente por ilhas e cordões invasivos de células escamosas epiteliais malignas. Quando um tumor ele é biopsiado e felizmente encontra-se em seu mais precoce momento de invasão, os adjetivos superficialmente invasivo ou microinvasivo, eles geralmente são utilizados. A invasão, ela é representada pela extensão irregular do epitélio lesional através da membrana basal para o interior do tecido conjuntivo subepitelial. As células escamosas individuais e as ilhas ou os cordões de células, eles são observados como se tornando entidades independentes no interior do tecido conjuntivo, sem adesão ao epitélio da superfície. As células e os aumentos de volume celulares são, em invasão, eles podem estender-se profundamente no interior do tecido adiposo, músculo e osso subjacente, destruindo o tecido original à medida que progridem. As células lesionais, elas podem circundar e destruir vasos sanguíneos e podem invadir o interior da luz de veias e vasos linfáticos. Frequentemente, existe uma forte resposta inflamatória ou imunicelular ao epitélio em invasão e áreas focais de necrose, elas podem estar presentes. O epitélio lesional é capaz de induzir a formação de novos e pequenos vasos sanguíneos, angiogênese, né, que recebe esse nome de angiogênese, e ocasionalmente a formação de fibrose densa, que é a desmoplasia ou uma alteração cirrótica. Independentemente de o tumor ele ser superficial ou profundamente invasivo, as células lesionais geralmente mostram um citoplasma eosinofílico abundante, com núcleos grandes e geralmente de coloração intensa. São hipercromáticos e uma relação núcleo-citoplasma aumentada. Graus variados de pleomorfismo celular e nuclear são observados e o produto normal do epitélio escamoso é a ceratina. E pérolas de ceratina, né, que são focos arredondados de camadas concêntricas de células ceratinizadas, elas podem ser produzidas no interior do epitélio lesional. A avaliação histopatológica do grau em que esses tumores lembram o seu tecido de origem, né, o epitélio escamoso, e produzem o seu produto normal, a ceratina, é denominada de gradação. As lesões, elas são graduadas em escalas de 3 pontos, né, que é em graus de 1 a 3, ou em escalas de 4 pontos, que são graus de 1 a 4. Os tumores menos diferenciados recebem os maiores números. A gradação histopatológica de um tumor, ela está, de alguma forma, relacionada ainda ao seu comportamento biológico. Em outras palavras, um tumor que é maduro o suficiente para lembrar muito bem o seu tecido de origem parece crescer em uma velocidade levemente menor e metastatizar em um estágio avançado de seu curso clínico. Tal tumor, ele é denominado carcinoma de células escamosas de baixo grau, grau 1 ou bem diferenciado. Desculpa, como vemos aqui nessa imagem. Por outro lado, um tumor com muito pleomorfismo celular e nuclear e com pouca ou nenhuma produção de ceratina, provavelmente será tão imaturo que se torna difícil identificar o seu tecido de origem. Tal tumor, frequentemente, ele cresce rapidamente, metastatiza
precocemente em seu curso clínico e é denominado de alto grau, grau 3 ou 4, e pobremente diferenciado ou anaplásico. Um tumor que apresenta uma aparência microscópica situada em algum local entre esses dois extremos é considerado como um carcinoma moderadamente diferenciado, como temos nessa última imagem. De certo modo, a gradação do carcinoma de células escamosas é um processo subjetivo, dependendo da área do tumor escolhida na microscopia da doença, da peça, ou na biópsia, na macroscopia, né, da peça, ou na biópsia, e do critério individual de avaliação do patologista. Além disso, o estadiamento clínico, ele parece se correlacionar muito melhor com o prognóstico do que a gradação microscópica. Ao longo das últimas décadas, os pesquisadores eles têm proposto vários sistemas de avaliação histopatológica com múltiplos parâmetros na tentativa de proporcionar um critério mais objetivo que se correlacione com o prognóstico. As variáveis, tais como o padrão de invasão, espessura do tumor, grau de ceratinização, pleomorfismo nuclear, resposta linfocítica e a taxa de mitose, por exemplo, têm sido incluídas nesses sistemas de gradação. Contudo, não existe concordância difundida a respeito do uso de tais métodos. O diagnóstico do carcinoma de células escamosas, ele quase sempre é feito pela microscopia óptica de rotina. Estudos especiais que usam anticorpos monoclonais direcionados contra citoceratinas, eles podem, contudo, né, ser necessários para distinguir carcinomas de células escamosas de alto grau ou pobremente diferenciado de outras malignidades. Pacientes acometidos por carcinoma de boca ou de garganta, eles apresentam um risco aumentado para malignidades adicionais concomitantes, sincrônicas ou posteriores, metacrônicas, do epitélio de superfície do trato aerodigestivo superior, esôfago, estômago, pulmões e outros sítios. Esse risco, ele tem sido estimado em valores tão baixos quanto 6%, até valores tão altos quanto 44% nos indivíduos afetados. Os cenários que apresentam os valores mais altos, eles estão associados a pacientes do gênero masculino que continuam a fumar e a utilizar álcool após a terapia. De um modo geral, 9 a 25% dos pacientes com carcinoma oral, malignidades adicionais se desenvolvem em sua boca ou em sua garganta. Nos pacientes com mais do trato aerodigestivo superior, deles, cerca de 1/3 dos tumores surge simultaneamente. No restante, a segunda lesão, ela geralmente se desenvolverá dentro de um período de 3 anos após o câncer inicial. Essa tendência no sentido do desenvolvimento de múltiplos cânceres da mucosa, algumas vezes denominada de cancerização de campo, pode refletir a exposição difusa aos carcinógenos locais, um processo que aumenta o potencial de transformação maligna de todas as células epiteliais expostas. Além disso, os pesquisadores têm demonstrado que uma proporção significativa dos segundos tumores primários, eles desenvolvem-se das mesmas lesões precursoras, pré-neoplásicas, ou do mesmo campo, com os casos remanescentes representando tumores que se desenvolvem independentemente. Quanto ao tratamento e prognóstico do carcinoma de células escamosas oral, o carcinoma da região do vermelhão do lábio é geralmente tratado pela excisão cirúrgica,
tipicamente uma recessão em cunha com excelentes resultados. Somente 8% dos tumores apresentam recidiva e as taxas de sobrevida de 5 anos são de 95% a 100%. Os carcinomas de células escamosas do vermelhão do lábio superior, por sua vez, eles parecem possuir um comportamento biológico diferente dos do lábio inferior. A taxa de sobrevida de 5 anos é somente de 58%, e 25% das lesões, elas recidivam após o tratamento. Felizmente, o carcinoma de lábio superior é consideravelmente menos comum que o carcinoma de lábio inferior. O estadiamento clínico da doença, ela vai guiar o tratamento dos carcinomas de células escamosas intraorais, que consiste na excisão cirúrgica ampla, ou seja, radical, né? Consiste também na radioterapia ou na combinação de cirurgia e radioterapia. A localização do tumor, ela pode influenciar, sim, o plano de tratamento. Além disso, o prognóstico para a sobrevida no câncer oral, ela depende do estadiamento do tumor, né? Também depende desse estadiamento. Embora alguns pacientes eles morram de sua doença em um período mais prolongado, como 10 anos, após o tratamento inicial, a grande maioria das mortes ocorre dentro dos primeiros 5 anos. A taxa de sobrevida global de 5 anos para o carcinoma intraoral em brancos dos Estados Unidos e Europa, ela tem sido aumentada de 40% na década de 1950 para 59% nos dias atuais. Durante o mesmo período, contudo, essa taxa nos negros norte-americanos aumentou discretamente, de 36% para 39%. Os investigadores acreditam que essa disparidade nos resultados da sobrevida resulta da diferença no acesso aos serviços de saúde. Além disso, alguns pesquisadores têm levado a hipótese de que os hábitos de estilo de vida, como por exemplo o uso de tabaco e álcool, a nutrição também, diferentes culturas e a presença de condições de comorbidade podem ser fatores contribuintes para essa alteração. Apesar dos avanços no tratamento e na compreensão dos mecanismos moleculares subjacentes envolvidos na patogênese do câncer oral, as taxas de sobrevida ao longo das últimas décadas não têm sido melhorado significativamente e têm permanecido no intervalo de 50% a 59%. Desse modo, o diagnóstico precoce e a prevenção são essenciais para a melhora no desfecho desses pacientes. Além disso, existe muito interesse no desenvolvimento de estratégias de quimioprevenção a fim de prevenir a transformação maligna de lesões orais displásicas ou o desenvolvimento de um segundo tumor primário ou de tumores recorrentes em pacientes com história de um carcinoma de células escamosas oral. Falando agora sobre o carcinoma verrucoso, ele é uma variante de baixo grau do carcinoma de células escamosas oral. Entretanto, além da mucosa oral, o carcinoma verrucoso tem sido identificado em vários sítios extraorais, incluindo as mucosas laríngea, vulvovaginal, peniana, anorretal, sinonasal e esofagiana, bem como na pele da mama, axila, canal auditivo e nas solas dos pés também. O carcinoma verrucoso, ele representa menos de 1% a 10% de todos os carcinomas de células escamosas orais, dependendo, né, da popularidade local do uso do tabaco sem fumaça. Alguns carcinomas verrucosos, eles surgem da mucosa oral em pessoas que utilizam cronicamente o rapé ou o tabaco para mascar, tipicamente na área onde o tabaco é habitualmente colocado. Alguns casos, eles também ocorrem em não usuários,
Porém, um cenário exato é difícil de ser avaliado porque os pacientes eles podem frequentemente relutar em admitir o hábito do uso do tabaco. É válido citar que nos usuários do tabaco sem fumaça, o carcinoma de células escamosas convencional, ele é muito mais provável de se desenvolver do que essa variante de baixo grau, certo? Características clínicas. O carcinoma verrucoso, ele é encontrado predominantemente em homens com idade acima de 55 anos. A idade média é de 65 a 70 anos. Entretanto, nas áreas em que as mulheres são usuárias frequentes de rapé seco, pode haver um predomínio nas mulheres mais velhas. Os sítios mais comuns de envolvimento da mucosa oral incluem o fundo de vestíbulo inferior, gengiva, mucosa jugal, língua e palato duro. O sítio de ocorrência frequentemente corresponde ao local de colocação crônica daquele tabaco. O carcinoma verrucoso oral é geralmente extenso no momento do diagnóstico e não é incomum que um tumor ele esteja presente na boca 2 a 3 anos antes do diagnóstico definitivo. A lesão, ela surge como uma placa espessa, difusa, bem delimitada, indolor e com projeções papilares ou verruciformes na superfície, como podemos ver nessas imagens. As lesões, elas são tipicamente brancas, contudo, também podem aparecer eritematosas ou rosas. A coloração, ela vai depender da quantidade de ceratina produzida e do grau de resposta inflamatória do hospedeiro ao tumor. Se não forem tratadas, as lesões provavelmente destruirão estruturas subjacentes, tais como osso, cartilagem, músculo e até as glândulas salivares. Quanto aos linfonodos cervicais aumentados nos pacientes com carcinoma verrucoso, geralmente representam alterações inflamatórias reacionais em vez de metástase nodal. Quanto às características histopatológicas, o carcinoma verrucoso possui uma enganosa aparência microscópica benigna. Ele é caracterizado por cristos epiteliais amplos e alongados que parecem empurrar no sentido do tecido conjuntivo subjacente, como mostra essa imagem ao lado. As lesões geralmente mostram produção abundante de ceratina, frequentemente a paraceratina, e uma superfície papilar ou verruciforme. A paraceratina geralmente preenche as, as numerosas fendas e criptas, né, formando tampões de paraceratina entre as projeções da superfície. Essas projeções elas podem ser longas e pontudas ou curtas e embotadas. As células epiteliais lesionais comumente mostram um padrão de maturação normal, sem um grau significativo de atipia celular e, além disso, há frequentemente um intenso infiltrado de células inflamatórias crônicas no tecido conjuntivo subjacente. O diagnóstico histopatológico do carcinoma verrucoso requer uma biópsia incisional adequada e, pelo fato de as células individuais não serem muito displásicas, o patologista ele deve avaliar a configuração histomorfológica global da lesão para chegar ao diagnóstico apropriado. Uma amostragem adequada também é importante, uma vez que até 20% dessas lesões apresentam um carcinoma de célula escamosa de aspecto rotineiro, desenvolvendo-se concomitantemente no interior do carcinoma verrucoso. Por ser a metástase um evento extremamente raro no carcinoma verrucoso, o tratamento de escolha é a excisão cirúrgica sem dissecação radical de pescoço. Assim, a cirurgia, ela geralmente não precisa ser tão extensa como é requerida para um rotineiro carcinoma de células escamosas de tamanho similar. Com esse tratamento, 90% dos pacientes encontram-se livres da doença após 5 anos. Embora alguns pacientes eles possam exigir pelo menos um procedimento cirúrgico adicional durante esse período. As falhas de tratamento,
ela geralmente ocorre nos pacientes com envolvimento mais extenso ou naqueles incapazes de tolerar cirurgias extensas devido a doenças sistêmicas não relacionadas ao tumor. Uma outra causa de falha no tratamento é a inabilidade inicial de identificar um carcinoma de células escamosas focal, surgindo concomitantemente no interior dessa lesão menos agressiva. Os carcinomas verrucosos, que contêm focos de carcinoma de células escamosas convencional, devem ser tratados como carcinomas de células escamosas convencionais. A radioterapia, ela é uma modalidade primária de tratamento alternativa, porém, ela provê um pior controle local e, desse modo, é considerada menos efetiva que a cirurgia. Já a quimioterapia, ela pode reduzir temporariamente o tamanho do carcinoma verrucoso e pode ser uma opção para os casos inoperáveis, porém, não é considerada como um tratamento definitivo. Porém, né, ela não é considerada como um tratamento definitivo capaz de ser usada isoladamente. Em um número limitado de casos, tem sido relatada regressão do tumor após radioquimioterapia ou terapia fotodinâmica. Contudo, essas alternativas de tratamento requerem um estudo adicional ainda. O melanoma trata-se de uma neoplasia maligna de origem melanocítica que surge a partir de uma lesão melanocítica benigna ou, de novo, a partir de melanócitos no interior da mucosa ou da pele normal. Embora a maioria dos melanomas ocorra na pele, essas lesões elas podem se desenvolver em qualquer sítio em que os melanócitos estejam presentes. O dano causado pela radiação UV, ele é considerado como o principal fator causal, como sugerido pelo fato de que a incidência do melanoma aumenta nas populações de pele clara à medida que se aproximam do Equador. Contudo, a exposição crônica ao sol não parece ser tão significativa quanto em outros cânceres cutâneos, tais como o carcinoma de células escamosas e o basocelular. O dano solar agudo, ele pode ser de maior importância causal no melanoma do que a exposição crônica. Fatores de risco incluem pele e cabelos claros, a tendência de facilmente desenvolver queimaduras pelo sol, uma história de queimaduras dolorosas ou bolhosas pelo sol na infância, uma ocupação que ocorre em ambientes fechados associados ao hábito de atividades de lazer ao ar livre, história pessoal de melanoma e história pessoal de um nevo congênito ou displásico. Por outro lado, as lesões da mucosa oral, obviamente, não estão relacionadas à exposição solar. Quase 25% dos melanomas cutâneos, eles surgem na área de cabeça e pescoço, 40% ocorrem nas extremidades e o restante, ele ocorre no tronco. O melanoma da mucosa tende a se apresentar em um estágio mais avançado e é muito mais agressivo que a sua contraparte cutânea, e pelo menos 1 em cada 3 pacientes com melanoma oral apresenta a história de uma mácula pigmentada na região do tumor por algum tempo antes do diagnóstico de melanoma. A maioria dos melanomas é observada em adultos brancos
E a idade média dos adultos afetados é de 50 a 55 anos. Porém, os casos estão um tanto uniformemente distribuídos dentro da faixa de idade que vai de 30 anos aos 80 anos. 4 tipos clínico-patológicos de melanoma têm sido descritos. O melanoma de disseminação superficial, o melanoma nodular, melanoma lentigo maligno e o melanoma lentiginoso acral. Eles tendem a exibir dois padrões direcionais de crescimento: a fase de crescimento radial e a fase de crescimento vertical. Nos estágios iniciais do desenvolvimento do melanoma, a fase de crescimento radial tende a predominar no melanoma lentigo maligno, no melanoma de disseminação superficial e no melanoma lentiginoso acral. Nessas lesões, os melanócitos malignos apresentam uma propensão a se disseminar horizontalmente através da camada basal da epiderme. Ao final do processo, contudo, as células malignas, elas começam a invadir o tecido conjuntivo subjacente. Dessa forma, iniciando a fase de crescimento vertical. No melanoma nodular, a fase de crescimento radial é muito curta ou inexistente, e a fase de crescimento vertical, ela predomina. Pelo fato de existirem várias similaridades entre o melanoma e sua contraparte benigna, o nevomelanocítico, um sistema de ABCDE de avaliação tem sido desenvolvido para auxiliar na distinção clínica entre um melanoma e um nevomelanocítico. Nesse sistema, levamos em consideração a assimetria, devido ao seu padrão de crescimento descontrolado, as bordas irregulares, geralmente enserrilhada, a coloração irregular, que varia de tons do marrom ao negro, branco, vermelho e azul, dependendo da quantidade e da profundidade da pigmentação por melanina. Leve em consideração também o diâmetro, maior do que 6 milímetros, que é o diâmetro, por exemplo, de uma borracha de lápis. E o padrão evolutivo, já que lesões que apresentam mudanças com relação ao tamanho, forma, cor, superfície ou sintomas ao longo do tempo, né, são caracteristicamente, né, são malignas. Melanoma de disseminação superficial. O melanoma de disseminação superficial é a forma mais comum de melanoma, representando 70% das lesões cutâneas. Os sítios mais comuns de origem são a área intercapular, nos homens, e a parte de trás das pernas e coxas das mulheres. Essa forma de melanoma, ela surge como uma mácula com uma variedade de cores em potencial, ou seja, amarela amarronzada, marrom, cinza, negra, azul, branca, rosa. Tipicamente, a lesão ela é menor do que 3 centímetros em seu maior diâmetro no momento do diagnóstico, porém, pode ser bem maior. Muitas lesões, elas são levemente elevadas e, clinicamente, a invasão é indicada pelo surgimento de nódulos na superfície ou em duração e, geralmente, ocorre dentro do período de 1 ano após a descoberta da mácula precursora. As máculas satélites ou nódulos de células malignas podem se desenvolver ao redor da lesão primária. Aqui nessa imagem, temos um melanoma de disseminação superficial. Essa lesão no pescoço apresenta os sinais de alerta ABCDE do melanoma.
assimetria, bordas irregulares, coloração irregular, diâmetro maior do que a ponta da borracha de um lápis, por exemplo, e um tamanho crescente, ou seja, evolutivo. O melanoma nodular, ele representa 15% dos melanomas cutâneos e 1/3 de tais lesões desenvolve-se na área da cabeça e pescoço. Acredita-se que o melanoma nodular, ele inicia quase imediatamente a sua fase de crescimento vertical. Desse modo, tipicamente, surge como uma elevação nodular que rapidamente invade o tecido conjuntivo. O melanoma nodular, ele é geralmente uma lesão exofítica, intensamente pigmentada, embora algumas vezes as células do melanoma sejam tão pobremente diferenciadas que não produzam mais melanina, resultando em um não pigmentado melanoma amelanótico. Com relação ao melanoma lentinho maligno, que corresponde de 5 a 10% dos melanomas cutâneos, eles desenvolvem-se a partir de uma lesão precursora, denominada de lentígo maligno. O lentígo maligno ocorre quase exclusivamente na pele exposta ao sol de adultos idosos de pele clara, particularmente na região do terço médio da face, e representa um melanoma in situ, puramente em fase de crescimento radial. A lesão surge como uma mácula grande que se expande lentamente, com bordas irregulares e uma variedade de cores, incluindo a amarelo-amarronzada, marrom, negra e até mesmo a branca, como vemos um pouco na imagem, né? Os pacientes geralmente afirmam que a lesão ela tem estado presente e se expandido de forma lenta e lateralmente durante anos, tendo à vista que a duração média de fase de crescimento radial é de 15 anos. O surgimento de um nódulo dentro do lentígo maligno sinaliza o início da fase invasiva ou de crescimento vertical e a transição de um lentígo maligno para um melanoma. O melanoma lentiginoso acral, por sua vez, é a forma mais comum de melanoma em negros e também é a forma mais comum de melanoma oral. Essa lesão, tipicamente, se desenvolve nas palmas das mãos, solas dos pés, área subungueal, ou seja, abaixo das unhas, e membranas mucosas. Inicia-se como uma mácula com margens irregulares, fortemente pigmentada, que posteriormente desenvolve uma fase invasiva de crescimento nodular. O melanoma oral é frequentemente nodular no momento do diagnóstico. Porém, as lesões iniciais, elas podem ser planas. Os indivíduos afetados, eles encontram-se geralmente na sexta ou sétima década de vida. 2/3 dos pacientes, eles são do gênero masculino e 4 de cada 5 melanomas orais são encontrados no palato duro ou no alvéolo superior. A lesão oral tipicamente inicia-se como uma mácula de coloração marrom a negra, com bordas irregulares, como temos nessas imagens, e essa mácula ela estende-se lateralmente e um aumento de volume exofítico, lobulado, desenvolve-se uma vez que se tem iniciado o crescimento vertical, como temos nessa outra imagem. A ulceração ela pode se desenvolver precocemente, porém, várias lesões são aumentadas, né, de volume negros, lobulados e exofíticos, sem ulceração, no momento do diagnóstico. Mais de 20% dos melanomas orais contêm tão pouco pigmento que apresentam essencialmente a coloração da mucosa normal. A dor
ela não é uma característica comum, exceto nas lesões ulceradas. E a maioria das lesões, elas permanece relativamente macia à palpação. O osso subjacente ou adjacente, ele pode mostrar evidência radiográfica de destruição irregular ou também como um roído de traça. Histologicamente, nos melanomas cutâneos e orais, os melanócitos atípicos são inicialmente observados na junção entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. A partir desse local, eles têm um potencial para proliferar por todo o epitélio, lateralmente ao longo da camada das células basais e em profundidade para o interior do tecido conjuntivo. Nos estágios iniciais dessa neoplasia, os melanócitos atípicos são observados dispersos entre as células epiteliais basais ou em ninhos no interior da camada de células basais. Os melanócitos atípicos geralmente são maiores do que os melanócitos normais e têm graus variados de pleomorfismo nuclear e hipercromatismo. É possível também observar que grandes células do melanoma infiltram o epitélio de superfície isoladamente ou em ninhos. Como vemos nessa imagem, onde temos um melanoma oral com aumento de volume ulcerado, pigmentado na crista alveolar superior posterior. Né? Então, podemos notar essas características nessa imagem. A disseminação das células lesionais ao longo da camada basal constitui a fase de crescimento radial dessa neoplasia. Tal disseminação lateral das células no interior do epitélio, que ocorre antes da invasão para o interior do tecido conjuntivo subjacente, é caracteristicamente observada no melanoma de disseminação superficial, no melanoma lentígeo maligno e no melanoma lentigioso acral. No melanoma lentigioso acral, vários dos melanócitos apresentam prolongamentos dendríticos proeminentes. Quando os melanócitos malignos são observados invadindo o tecido conjuntivo, a fase de crescimento vertical ela inicia-se. No melanoma nodular, essa fase de crescimento vertical ocorre precocemente no curso do tumor. Nenhum crescimento radial de células pode ser observado no epitélio suprajacente, além das margens de invasão tumoral. As células invasivas do melanoma geralmente parecem de formato fusiforme ou epitelioide e infiltram o tecido conjuntivo como cordões e feixes pobremente agregados de células pleomórficas. As lesões orais, elas tendem a mostrar mais prontamente a invasão de vasos sanguíneos e linfáticos do que as lesões de pele. Vários melanomas da mucosa têm sido relatados contendo osso e cartilagem, uma característica que pode causar confusão diagnóstica com o adenoma pleomórfico, carcinoma sarcomatoide, sarcoma osteogênico e condrosarcoma mesenquimal. Além disso, na maioria das ocasiões, as células lesionais do melanoma contêm grânulos muito pequenos de melanina, porém, podem não demonstrar produção de melanina. Melanoma é melanótico. A falta de produção de melanina pode causar confusão diagnóstica na microscopia óptica, uma vez que o melanoma ele pode simular uma variedade de tumores indiferenciados. Nessa imagem, temos um melanoma nodular. Em A, temos uma fotomicrografia em menor aumento, exibindo aumento de volume nodular de melanócitos malignos invadindo o interior da derme. Note a falta de crescimento radial no interior da epiderme suprajacente. Em B, vemos a fotomicrografia em maior aumento, exibindo melanócitos atípicos de formato fusiforme. A mensuração
microscópica da profundidade da invasão é um importante componente da avaliação histopatológica do melanoma cutâneo, uma vez que se correlaciona com o prognóstico. Ademais, a presença de ulceração é um fator prognóstico negativo. Embora a profundidade da invasão e a presença da ulceração estejam intimamente correlacionadas com o desfecho do paciente nos melanomas cutâneos, essa íntima correlação não tem sido encontrada nos melanomas da mucosa. Em geral, existe uma clara piora no prognóstico entre os pacientes com melanomas da mucosa oral que excedem a profundidade de 0,5 milímetros. A excisão cirúrgica é a parte mais importante do tratamento, embora a extensão da excisão seja um tanto controversa. A literatura antiga sugeria que as margens cirúrgicas de 3 a 5 centímetros em torno do tumor seriam necessárias para obter um controle, independentemente da localização da lesão. Os estudos mais recentes, eles têm indicado que uma margem de 1 centímetro é adequada para pequenos tumores cutâneos menores que 2 milímetros de espessura. Para os tumores maiores, mais profundamente invasivos, a ampla excisão cirúrgica, ela ainda é recomendada. Quanto à dissecação dos linfonodos, é geralmente realizada nos pacientes com metástase regional clinicamente evidente, na ausência de metástase à distância. É um tanto controversa a dissecação eletiva dos linfonodos para pacientes com lesões de espessuras intermediárias, de 1 a 4 milímetros, na ausência de linfonodos clinicamente palpáveis. A razão para esse procedimento é que esses pacientes têm uma alta probabilidade de apresentar doença regional nodal oculta e baixa probabilidade de metástase à distância. Contudo, o benefício relatado dessa estratégia de tratamento na sobrevida é variável e a significativa morbidade pode estar associada à dissecação dos linfonodos. Diante desse problema, a biópsia do linfonodo sentinela, a biópsia do primeiro linfonodo, né, na região a receber a drenagem do tumor, frequentemente é utilizado como uma alternativa para a dissecação eletiva dos demais linfonodos, a fim de identificar os pacientes com metástases nodais ocultas que poderiam se beneficiar da linfoadenectomia total, ou seja, o esvaziamento ganglionar. Embora os melanomas tradicionalmente sejam considerados radioresistentes, vários estudos clínicos têm demonstrado que a radiação ela pode representar algum benefício como terapia adjuvante, ou, menos comumente, como terapia primária, em certos subgrupos de pacientes. As técnicas de radioterapia mais atuais, tais como o hipofracionamento e terapia por feixe de nêutrons, podem desempenhar um grande papel no futuro. O prognóstico para o melanoma oral é extremamente reservado. Embora a taxa de sobrevida de 5 anos de cerca de 45% seja relatada, na maioria dos estudos, ela varia em torno de apenas 13% a 22%. O prognóstico reservado para o melanoma oral pode estar relacionado à dificuldade de alcançar uma ampla ressecção e uma tendência para uma metástase hematogênica precoce. Os pacientes mais jovens apresentam melhor sobrevida que os mais velhos, e os pacientes acometidos por lesões não pigmentadas ou amelanóticas parecem apresentar um prognóstico particularmente sombrio. Os pacientes geralmente morrem da metástase à distância e não pela falta de controle da doença local. A remoção cirúrgica radial é o tratamento de escolha e a hemimaxilectomia é realizada para as lesões unilaterais que invadem o osso maxilar adjacente. Para finalizar a nossa web, é válido mencionar que o impacto do câncer bucal para o indivíduo, para sua família, seu trabalho
e sua comunidade em geral é muito grande. Nesse sentido, é importante que o profissional ele trabalhe a importância do autoexame bucal como uma estratégia de prevenção do câncer bucal com os pacientes. O autoexame de boca é uma técnica simples que a própria pessoa pode fazer, bastando que tenha um espelho e esteja num ambiente bem iluminado. A finalidade desse exame é identificar lesões precursoras do câncer de boca, uma doença que é curável se for tratada no início. Então, como fazer o exame de boca? Primeiro, lave bem a boca e remova próteses dentárias se for o caso. Então, de frente ao espelho, observe a pele do rosto e do pescoço. Veja se encontra algum sinal que não tenha notado antes. Toque suavemente com as pontas dos dedos por todo o rosto. Depois, puxe com os dedos o lábio inferior para baixo, expondo a sua parte interna, a mucosa. Em seguida, apalpe todo o lábio. Puxe o lábio superior para cima e repita essa palpação. Com a ponta do dedo indicador, afaste a bochecha para examinar a parte interna da mesma. Faça isso nos dois lábios, certo? Depois, com a ponta do dedo indicador, percorra toda a gengiva superior e inferior. Introduza o dedo indicador por baixo da língua e o polegar da mesma mão por baixo do queixo e procure palpar todo o assoalho da boca. Incline a cabeça para trás e, abrindo a boca o máximo possível, examine atentamente o céu da boca. Palpe com o dedo indicador todo o céu da boca. Em seguida, diga "ah" e observe o fundo da garganta, certo? Põe a língua para fora e observe a parte de cima. Repita a observação com a língua levantada até o céu da boca. Em seguida, puxe a língua para a esquerda, observe o lado direito da mesma. Depois, repita o procedimento, puxando a língua para a direita e observando o seu lado esquerdo. Estique a língua para fora, segurando com um pedaço de gaze ou um pano. Apalpe em toda a sua extensão com os dedos indicador, o indicador e o polegar da outra mão. Examine também o pescoço. Compare os lados direito e esquerdo e veja se há diferenças entre elas. Depois, apalpe o lado esquerdo do pescoço com a mão direita. Repita o procedimento para o lado direito, palpando com a mão esquerda. Veja se existem caroços ou alguma área endurecida. Finalmente, introduza o polegar por baixo do queixo e apalpe suavemente todo o seu contorno inferior. Ao realizarmos esses exames, estamos procurando mudanças na aparência dos lábios e na porção interna da boca. Estamos procurando endurecimentos, caroços, feridas, sangramentos, inchaços, áreas dormentes, dentes amolecidos ou dentes quebrados. Alguma coisa que leve a um diagnóstico clínico daquela doença, né? Uma suposição de diagnóstico. O ideal é que o autoexame da boca seja realizado mensalmente. E se notar alguma anormalidade, deve procurar imediatamente um dentista ou um médico para aquele diagnóstico que eu falei, né? Você vai fazer o seu autoexame, vai ver se nota alguma diferença. Notando alguma diferença, vai procurar o profissional, certo? O profissional responsável, sendo na cavidade oral, você pode procurar o dentista, que ele é responsável pelo estudo da cavidade oral, como sabemos, e se já houver uma grande suspeita para ser um câncer e achar necessário, pode ir ao médico, que ele vai saber como orientar também. Tudo bem? Bom, para concluir, né, todas essas webs, essas 3 webs que tivemos sobre esse assunto, é importante ressaltar que no primeiro atendimento ao paciente, os profissionais de saúde, eles devem anotar no prontuário a história médica, os vícios, como etilismo e tabagismo, e a frequência de uso. Em seguida, deve-se realizar o exame físico,
onde será avaliado se há assimetria facial, se há aumento de volume, se há alterações anatômicas e de cor. Seguindo o exame, realiza-se a palpação dos linfonodos submetonianos, submandibulares direitos e esquerdos e os linfonodos cervicais, superficiais e profundos. E no exame intraoral, devem ser observadas a mucosa jugal, lábios, língua, o seu doce e suave, o palato duro e mole, gengivas e dentes. Em caso de identificação da lesão, deve-se anotar a quantidade, a localização, as características e a duração daquela lesão. Além disso, após os exames intra e extraoral, devem ser solicitadas radiografias periapical e panorâmicas e, quando necessário, a biópsia. Deve-se lembrar sempre que as lesões com histórico maior do que 15 dias, elas devem ser investigadas com uma atenção ainda maior. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração da web palestra. Gostaria de agradecer a todos que me acompanharam até aqui. Encontro vocês na próxima web palestra, certo? Até lá!